Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Gente, hoje eu vou gravar um vídeo diferente. Na verdade, eu vou fazer hoje uma live. Meditar um pouquinho aqui na palavra do Senhor, aonde se encontra aqui no livro 1 Jeremias, que está aqui dizendo o chamado de Jeremias. A palavra do Senhor aqui está dizendo: palavra de Jeremias, filho de Euquias. Filho de Euquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatótio. Bonito esse nome, né, gente? Anatótio. Na terra de Benjamim, a qual veio a palavra do Senhor no dia de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e lhe veio também no dia de Joaquim. Poderia ser Joaquim, mas não é, gente. Não é Joaquim. É Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano. Até ao fim do ano, o 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Quem estava falando, gente, assim veio a mim, foi Jeremias. Jeremias estava dizendo: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Aí aqui a palavra de Deus vai falar, que Deus falando com ele. A palavra de Deus falando. Antes que te formasse no ventre te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei as nações te dei por profeta. Então, aqui a palavra do Senhor está dizendo. Aqui a palavra do Senhor está dizendo que antes que Jeremias foi formado no ventre, te conheci antes que saíste da madre de tua mãe. Deus já conhecia Jeremias antes dele sair da madre da sua mãe. Da madre da sua mãe. E está dizendo também, antes que te formasse no ventre, te conheci. Deus estava falando, antes que ele fosse formado no ventre, eu te conhecia. E antes que saísse da madre, te santifiquei. Antes, bem antes dele sair da madre e da mãe dele, Deus já tinha santificado
santificado. E olha o que Deus fez. As nações, ele deu para ele. As nações te dei por profeta. Ele deu as nações por profeta. O que quer dizer? As nações, ele deu a nação por profeta. Ele deu a nação, porque a nação, o que seria? Ele seria o profeta. Jeremias, ele era o profeta daquela nação. Então, o Senhor deu àquela nação, te santifiquei e as nações te dei por profeta. E aí aqui, Jeremias então pergunta a Deus. Então disse eu a Senhor Jeová, eis que não sei falar. Jeremias disse, Senhor, eu não sei falar, porque ainda sou um menino. Ele era um menino, ele se considerava ainda que ele era um menino. Deus falando, porém disse-me, ó Senhor, porém disse-me o Senhor, não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te envio, irás, e tudo quanto te mandar falara, e tudo quanto te mandar, falarás. Não tema diante dele, porque estou contigo para te livrar. Deus falou para ele, tudo que eu te mandar falar para aquela nação, tudo que ele mandasse ele falar, que era para ele falar, para que ele não ficasse para ele, era para ele falar. Ainda também disse aqui, ó, para te livrar, falar isto. Te mandar falar, não tema diante deles, porque estou contigo para te livrar. Aí ele pergunta aqui para o Senhor. Aí agora ele dizendo, diz o Senhor, e estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse-me, Deus falando, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho na tua boca, olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para Heraquires, para arrancares, para derrubares, para destruir, para arruinar-te, e também para edificar e para plantar. Aqui o Senhor falando para ele. Ainda ele diz aqui, ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Deus falando com ele agora, que quer ver, Jeremias? Quem é que vê, Jeremias? Eu disse, vejo uma vara de amendoeira. Deus perguntou para ele, o que é que ver? O que Jeremias estava vendo? O Senhor perguntando, Jeremias, o que você vê? Aí ele foi e disse para Deus, eu disse, Jeremias falando, eu disse,
vejo uma vara de amendoeira. E disse-me, Senhor, viste bem, Deus falando. Deus falou para ele que viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então, o Senhor estava falando para ele que o Senhor, ele velava pela palavra dele, que a palavra dele tinha que ser cumprida, que tinha que cumprir na terra. Então, aí ele, mais uma vez, ele pergunta, ele fala, e veio a mim a palavra do Senhor, segunda vez, dizendo, que vês? Que vê? E eu disse, vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado do norte. E disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todo o habitante da terra, porque eis que eu convosco, porque eis que eu convosco convoco, me perdoa, porque eis que eu convoco todas as famílias do reino do norte. Diz Deus, diz o Senhor. Jeremias perguntando, diz ao Senhor, eles verão, e cada um porão o seu trono diante da porta de Jerusalém, e contra o seu muro em redor, e contra toda a cidade de Judá. E eu pronunciarei os meus juízos contra meu povo, por causa de toda a sua maldade, pois me deixará e queimará incenso a deuses estranhos, e se encurvará diante das obras da sua mão. E tu, pois, segue os teus cinge os teus lombos, levanta-te e diz-lhe tudo quanto eu te mandar, não tema diante deles, para que eu não te envergonhe diante dele. Aqui o Senhor estava falando com Jeremias, que era para ele falar tudo que o Senhor mandasse ele falar, que era para ele falar, porque se ele não falasse, que o Senhor envergonharia ele diante dos inimigos. E envergonharia eles diante dele. Então ele tinha que falar tudo quanto o Senhor apanhasse na boca dele, mandasse ele falar, que era para ele falar. Ainda diz mais aqui, porque eis que hoje te ponho por cidade forte, por coluna de ferro, e por muro de bronze, contra toda a terra, contra os reinos de Judá, contra os seus príncipe, contra o seu sacerdote, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Aí diz aqui a palavra do Senhor, que todos que levantassem contra ele, que não ia permanecer, que ia cair por terra. Todos os levantes que se levantassem contra ele, ia cair por terra,
que o Senhor não deixaria, o Senhor jogaria todo por terra, porque nada ia afetar o poder, a unção que Deus tinha dado para ele, o dom que Deus tinha dado para ele. Porque eu sou contigo. O Senhor disse que ele era contigo, que era com ele, era com Jeremias. Nada ia prevalecer, nada ia derrubar Jeremias. Tudo aqueles que se levantassem contra ele, que ia cair por terra, porque nada ia atingir ele. Para te livrar, para livrar de contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Para aí Jeremias disse aqui, diz o Senhor. Jeremias falando, diz o Senhor. Aí Deus falando, para te livrar. Então, muitas das vezes a gente passa por muitas afrontas, a gente passa por muita luta, muita peleja. Os levantes de Satanás vêm para nos querer derrubar, nos querer deixar para baixo, nos fracassar. Mas assim como a palavra do Senhor disse aqui para Jeremias, que ele livrará, que o Senhor livraria ele de todo aqueles que se levantassem contra ele, que o Senhor jogaria por terra. Assim somos nós. Todos os levantes de Satanás, todas as afrontas que vêm para tentar nos derrubar, o Senhor nos livra de toda, porque Ele é conosco, o Senhor é contigo. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prevalecerá, permanecerá, porque Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é contigo, Deus é conosco, Deus é com todos nós. Então, nós temos que estar cada dia diante do Senhor em plena santificação. A cada dia nós temos que estar santificando a nossa vida. Nós temos que estar com a palavra no nosso coração, a qual o Senhor disse aqui para Jeremias, que nenhum levante faria que ele caísse. Todos que viessem contra ele não ia permanecer, que o Senhor, ele lançaria por terra. Então, nós temos que ter fé, nós temos que confiar no Senhor, porque o importante é nós estar em constante oração, nós estar com a palavra no nosso coração. Nós temos que estar vivendo a palavra. Não vamos só pregar a palavra, não vamos só meditar na palavra, mas sim vamos viver a palavra. Porque não adianta eu falar da palavra para um, falar para outro e eu não viver o que a palavra pede, que a palavra de Deus pede. Então, nós temos que estar cada dia em plena santificação, em comunhão com o Senhor. Pedir a cada dia ao Senhor, me molda, me refaz de novo. Não deixa que eu vacilo os meus pés, não deixa que eu entristeça o coração de Deus, mas que o Senhor me santifica, que o Senhor me tira das ciladas do inimigo, das coisas que não convêm para mim, que o Senhor me livra de todas, porque o Senhor, Ele está aqui, Ele está com os olhos, eu estou aqui falando com vocês, o Senhor, Ele está aqui do meu lado, Ele está me ouvindo o que eu estou falando, Ele está de olho em cada um de nós.
O Senhor, Ele está vendo as má obras que nós faz e as boa obra. Então, o dia que nós se encontrar com Jesus nas nuvens do céu, está lá na glória com Ele, Ele vai perguntar para nós: o que fizeste de bem lá na terra, que é aqui? O que nós fizeste de bem? O que você vai ter para apresentar diante do Senhor naquele dia? Então, nós temos que estar com a palavra, nós temos que viver a palavra, porque a palavra é que edifica a nossa vida, que edifica o nosso altar, que é o nosso lar, é que faz a cada dia nós se aperfeiçoar diante dele, que a palavra de Deus ainda diz mais aqui. Portanto, ainda contenderei convosco, diz o Senhor, até com os filhos de vossos filhos contenderei. Passais as ilhas passais a ilhas de Quinte, e vede enviar o a queda, atentai bem, e vide e vende-se, jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse o seu Deus? O seu deuses, ainda que não fosse deuses, todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Então, aqui está dizendo, aqui o Senhor está falando que houve alguma nação que trocaram. O Senhor estava perguntando para ele se houve alguma nação que trocaram os seus deuses, ainda que não fosse deuses, todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. O Senhor estava perguntando para ele, perguntando para Jeremias, se tinha havido alguém que tinha trocado os deuses dele por outro Deus, por coisas que não tinha nenhum proveito. Espantai-vos disto, espantai-vos disso o céu, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades a mim. Me deixaram o manancial de água viva, e cavaram cisterna rotas, que não rende água. Acaso Israel um servo e ele um escravo, nascido em casa, porque pois veio a ser presa. Os filhos de leão rugiram sobre ele, levantaram a sua voz e fizeram da sua terra uma desolação. As suas cidades se queimaram,
e cinge, e ninguém habita nela. Até os filhos de Nof e de Tafne te quebraram o alto da cabeça. Porventura não fizeste isto a ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que ele te guiava pelo caminho. Então, gente, aqui Deus ele estava perguntando, ele estava interrogando, né? Fazendo uma interrogação para Jeremias, perguntando, né? Aqui tem muitas palavras que Deus estava falando com Jeremias. Então, é muito importante, gente, nós meditar na palavra do Senhor. Ainda aqui, ó, no começo aqui, ó, que a palavra do Senhor diz, falando com Jeremias, que antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. Olha para você ver quanto que é importante. Antes dele sair da madre e da mãe dele, o Senhor já tinha santificado ele. Então, quantas crianças hoje, quantos profetas do Senhor que tá aí, ó, já nasce santificado, antes de nascer, já nasce santificado, que o Senhor já separou. Aquele ali vai ser um profeta do Senhor, aquela vai ser uma profeta, aquele vai ser um missionário, uma missionária. O Senhor ele já santifica, o Senhor já conhece, o Senhor já sabe o futuro daquela pessoa. Nós não sabe o nosso futuro, nós não sabe, o Senhor ele sabe. Então, mesmo antes de uma criança ser gerada, antes de ser gerado, o Senhor já sabe o futuro, conhece já o futuro daquela criança. Então, por isso é muito importante, gente, é muito importante nós meditar na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é eficaz, ela renova nossas forças cada dia ela renova nossas forças, ela nos deixa mais forte, ela nos santifica. Muitas das vezes a gente fala, as crianças na igreja, a gente usa falar como é de fato. Essa criança é o futuro de amanhã. Sim, é o futuro de amanhã. Porque Deus, ele já escolheu. Ele já foi um escolhido lá no ventre da mãe dele. Antes mesmo dele ser gerado. O Senhor já conhece. Já conhecia. Porque Deus, ele prevê o nosso futuro. Deus, ele prevê o nosso futuro. Então, ele já sabe o que eu ou você vai passar amanhã, o que vai ser de bom, o que vai ser de ruim, o Senhor já sabe. Então, porque ele prevê o nosso futuro. Então, é maravilhoso, gente. É importante, muito importante, nós meditar na palavra do Senhor. Porque Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Deus, ele é tudo na nossa vida. Então, Deus é fiel, gente. Deus é fiel. Então, gente, esse foi um pouquinho hoje da minha palavra. É a primeira vez que eu gravo um vídeo desse jeito, fazendo essas lives. Mas se vocês gostou, vocês deixem aí
o joinha, deixa o like, deixa alguns comentários. Se eu errei em alguma parte aqui que eu falei, vocês vão me perdoando porque é a primeira vez, mas eu vou procurar me aperfeiçoar mais, porque eu quero trazer mais vídeo desse jeito diferenciado aqui pro meu canal, porque eu sei que tem muita alma sofrendo, tem alma gritando, sangrando, pedindo socorro. Tem gente que precisa, tem alma que precisa ser evangelizado, que o evangelho do Senhor precisa chegar até ele. Então, eu não posso ir, eu pessoalmente ir até aquela pessoa, mas que a minha voz chegue. Eu não tenho tanta sabedoria para isso, mas a sabedoria vem de Deus. Basta nós se ponhar em posição de vaso, basta nós se ponhar em posição de fiel, porque o Senhor, Ele usa. A palavra do Senhor diz que o Senhor usa quem Ele quer, na hora que Ele quiser e aonde Ele quiser. Então nós não vamos temer o que o Senhor tem para nós. Vamos deixar que o Senhor nos usa, porque a palavra do Senhor diz que se nós não clamar, que as pedras clamará. Não vamos deixar que o Senhor usa, como usou uma jumenta para falar com, acho que foi com Balaal, se eu não me engano. Não vamos deixar uma jumenta, Deus usar uma jumenta para falar com nós. Então, vamos nós se ponhar em posição de vaso e vamos deixar Deus falar com nós para que nós falamos com outras pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é eficaz. Ela é alimento que alimenta nossa alma. Ela nos santifica. A palavra de Deus é fiel. E nenhuma palavra dessa que está aqui, ela cai por terra, se antes ela ser pregada. Não é em vão você abrir a tua Bíblia e pregar a palavra do Senhor, evangelizar a palavra do Senhor para muitos que precisam. Muitos precisam. Às vezes a tua casa está aí precisando pôr em ordem. Põe em ordem. Então, medita na palavra do Senhor. Aqui você vai buscar a palavra do Senhor. Você vai procurar aqui alicerce para a tua alma, alicerce para o teu mundo espiritual, para o teu lar. Então, nós temos que buscar aqui a palavra do Senhor. Porque nós estamos vivendo, gente, no mundo espiritual, nós estamos vivendo em guerra, no mundo espiritual. Ah, mas como assim em guerra? Em guerra, porque o inimigo, ele luta de um lado, ele luta do outro para tirar a nossa paz, para nos desanimar de estar na casa do Senhor, para desanimar de nós orar quando nós for deitar para dormir, de desanimar para nós orar de madrugada. Então, o inimigo, ele está lutando. Ele não quer ver nós em paz. Então, nós estamos vivendo em guerra no mundo espiritual. Então, nós temos que a cada dia se ponhar em posição de vaso e dizer, eu vou, em nome de Jesus, nada vai me impedir. Então, Deus, ele vai trabalhar, ele vai agir em teu favor, em nosso favor. Porque nenhuma ferramenta preparada contra mim, contra ninguém, prevalecerá, se antes o Senhor não jogar por terra. Porque Deus, ele é maior, Deus é fiel, Deus, ele é amor, mas também ele é fogo consumidor. Porque tudo posso naquele que me fortalece. E agindo ele, quem impedirá? Então,
Medita você nessa palavra. Eu sei que eu não sei falar bonito, gente, mas eu tô buscando, eu tô procurando do Senhor, pedindo a Ele a cada dia a misericórdia dEle, para que Ele me use no dom da palavra, que é a palavra do Senhor, que ela é eficaz, ela é uma ferramenta eficaz, que ela fere, ela mata, ela fere, mas também ela sara. Ela é remédio para nossa alma, porque o Senhor, aqui tem palavra que o Senhor, ele diz, ele escreveu, palavra que edifica a nossa vida, palavras maravilhosas que o próprio Senhor, próprio Deus falando. Gente, é muito lindo, é muito importante nós meditar na palavra do Senhor, porque ela é maravilhosa. Aqui, ó, o próprio Jesus falando aqui, ó, para Lucas, é muito lindo. Jesus falando aqui para Lucas. Eu vou ler só um pedacinho aqui, ó. Eu sei que tá fora do contexto aqui, mas eu vou ler aqui, ó. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé, olha, gente, sem esperar eu achei o nome da minha congregação, Betfagé. Perto de Betfagé de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo... Aí Jesus disse para ele, ide à aldeia que está defronte, e ali ao entrar acharei preso um jumentinho. Olha, gente, o que eu acabei de falar para vocês sobre o jumentinho, Deus me trouxe nessa palavra. Um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltai, assim lhe direi, porque o Senhor precisa dele. Por que o Senhor mandou que ele soltasse o jumentinho? Porque o Senhor precisava daquele jumentinho. E indo os que haviam sido mandados acharam como lhe disseram. E quando soltaram o jumentinho, seu dono lhe disseram, por que soltai o jumento? Por que soltai o jumento? E ele responderá, o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus. Então, lançando sobre o jumentinho a sua veste, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho a sua veste.
E quando já chegavam perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvor a Deus em alta voz por toda a maravilha que tinha visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu, glória nas alturas. E disseram-lhe: Dei entre a multidão algum dos fariseus, mestre, repreendeu os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhe: Digo-vos que se este se calarem, as próprias pedras clamarão. Gente, o que eu acabei de dizer para vocês. Olha como Deus é maravilhoso. Ele me trouxe justo aqui, ó. Ele me trouxe aonde falava no jumento e das pedras. Gente, eu não tinha lido esta passagem para dizer que eu tinha feito isso, não. Me trouxe aqui, ó. Eu não sabia que era no livro de Lucas que falava. Jesus chora por Jerusalém. Então Jesus disse para eles aqui, ó: Digo-vos que se este se calar, as próprias pedras clamarão. Aqui era Jesus falando com eles, que se ele se calasse, que as próprias pedras clamarão. Gente, você já se imaginou? Você já imaginou uma pedra clamar? Se vez de vocês uma pedra clamar? Misericórdia. E Jesus chora por Jerusalém. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Aqui, ó, ele estava falando que quando Jesus chegou na cidade, e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo. Aí Jesus disse: se tu conheceste tão bem ao menos neste teu dia, se tu conhecesse também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto a teu olho. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheira, te cintirão, te cintirão e te estreitarão de todo o lado, e te derrubarão a ti e ao teu filho que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não
que não conheceste, e tempo da tua visitação. Gente, a palavra do Senhor é maravilhosa. Deus, Ele é maravilhoso, que como que eu estava lá? Eu estava aqui, ó. Eu estava aqui em Jeremias, explicando para vocês sobre da passagem de Jeremias, aqui, ó. Ó, em Jeremias eu estava falando aqui sobre a passagem de Jeremias, e lá no corrente da palavra que eu estava falando, eu falei sobre as pedras clamarem, sobre a jumenta falar, pois o Senhor me trouxe aqui, ó, em Lucas capítulo 20 e o verso 1, que fala sobre a jumenta e sobre as pedras. Então, Deus, Ele é maravilhoso. Nós temos que estar cada dia, por isso que eu falei, cada dia nós temos que estar, se posicionar em posição de vaso, porque o Senhor, Ele nos usa, basta nós dar lugar, Não adianta nós orar, nós pedir, mas nós não dá lugar ao Espírito Santo para que Ele trabalhe na nossa vida. Então, nós temos que orar, pedir e dar lugar que o Senhor, Ele age em nosso favor. Gente, então foi isso. Se vocês gostou dessa primeira live que eu fiz hoje, deixa aí nos comentários de vocês, que vai ajudar muito. E deixa os comentários, ativa o sininho, deixa seu like, deixa seu joinha, que ajuda muito, muito, muito o crescimento do meu canal. Então, esse aqui é um pouquinho do que eu tô começando. Vamos dizer, essa é uma nova etapa da minha vida. É a palavra do Senhor que eu tô começando a levar aos corações de vocês. Vocês papai, vocês mamãe, vocês jovem, vocês criança. Que essa palavra venha fazer guarida ao teu coração nesse momento. Eu não sei a hora que você vai ver, se vai ser agora de manhã, se vai ser de noite, se vai ser de tarde, eu não sei. Mas que a palavra do Senhor, ela fica plantada no seu coração, que ela venha fazer guarida e que Deus venha me cada dia aperfeiçoar para trazer a palavra do Senhor para vocês. Que de mim eu não tenho nada, mas sim o Senhor, Ele vai me aperfeiçoar, porque eu não sei falar. Eu não tenho sabedoria, mas a sabedoria vem de Deus, que Ele que fez os céus e a terra, e Ele é dono de tudo. E se Ele é dono de tudo, eu sou filha do dono, e é Ele que age em meu favor, e agindo Ele, quem impedirá? Então, se você é novo ou nova, que está chegando aqui agora no meu canal, se inscreva aí no meu canal, se inscreva, compartilha o meu vídeo com mais pessoas. Não deixe esse vídeo passar sem antes você assistir ele todo, que vai ajudar muito, muito, tá? O crescimento do meu canal. E é isso, gente. Fica todos com Deus, na paz do Senhor, tá bom?